Pois é, nos últimos anos a gente ouviu muita promessa, viu muita empolgação, né? Mas olha, em 2026 o jogo tá virando. Vamos entender juntos como essa era da ambição tá dando lugar agora para a era da execução. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa citação do IMDI, ela define o cenário perfeitamente, sabe? O ambiente de negócios está entrando numa fase assim muito mais exigente. Não dá mais para só ficar na promessa. A hora agora é de entregar resultado concreto. E ainda por cima enfrentando um mundo que está cheio de novos desafios. Esse slide aqui resume bem essa virada de chave. A gente está saindo de uma era de promessas ousadas, de muita experimentação, sabe aquela coisa movida pelo hype? Para entrar numa realidade totalmente focada em entregar valor de verdade, em construir uma operação que aguenta o tranco e, o mais importante, em mostrar um desempenho que dá para medir, que dá para ver no papel. Então, o ponto é o seguinte, o manual antigo, as estratégias que funcionaram até aqui já eram. Elas não vão ser suficientes para o que vem pela frente. É hora de aprender as novas regras. E a gente vai analisar agora esse novo manual, que é dividido em 3 regras essenciais para conseguir navegar em 2026. E a primeira regra é fundamental. Estratégia agora não é mais só sobre crescer, é sobre sobreviver. É isso mesmo. As pressões que vêm de fora, sabe? Desde a geopolítica até a falta de gente para trabalhar, tudo isso está forçando as empresas a repensar tudo, a redesenhar a operação do zero. E olha que interessante isso aqui. Segundo uma pesquisa recente da McKinsey, a instabilidade geopolítica voltou com tudo, sendo vista como o maior risco para a economia global. E isso, gente, muda o jogo completamente. Força as empresas a pensar primeiro em resiliência, em como aguentar o impacto, em vez de só focar na eficiência a qualquer custo. Tá, mas e aí? Como as empresas respondem a esse risco todo? Bom, uma das estratégias mais inteligentes que estão surgindo é a tal da circularidade. E não é só uma meta ambiental, uma coisa verde, ela se tornou uma ferramenta de negócio, e das mais importantes, para se proteger dessa instabilidade toda que a gente acabou de ver. E por que a circularidade funciona tão bem? Porque ela ataca os problemas na raiz. Pensa bem, ela garante o acesso a materiais que podem simplesmente sumir por causa de um conflito, reduz aquela dependência de cadeias de suprimentos globais que a gente viu que são super frágeis e, talvez o mais genial de tudo, transforma o que antes era um custo, o lixo, em um recurso valioso. Mas o risco não vem só de fora não. Olhando para dentro de casa, a falta contínua de mão de obra qualificada é uma dor de cabeça e tanto. E isso está fazendo com que as fábricas tenham que buscar outras soluções, que não dependam só de encontrar mais gente para contratar. E qual tem sido a resposta? Uma automação mais prática, mais focada. Em vez daqueles projetos gigantescos e caríssimos, o foco agora é em ganhos rápidos, sabe? Coisas que dão resultado logo. Por exemplo, automatizar tarefas no final da linha de produção, tipo empilhar caixas, ou usar robôs que se movem pela fábrica para levar material de um lado para o outro. E claro, usar inteligência artificial no controle de qualidade, para pegar defeitos na hora. E isso nos leva direto para a nossa segunda regra. Inteligência não é só poder, ela virou a nova moeda de troca. A IA está deixando de ser só aquela palavra da moda, o hype, para se tornar um ativo essencial de verdade. O problema? Implementar isso é bem mais complicado do que parece. O potencial, gente, é uma coisa de louco. A McKinsey estima que a IA generativa pode adicionar todo ano até 4,4 trilhões de dólares na economia global. Com um número desses, dá para imaginar que as expectativas estão lá no teto, né? O que leva a gente a uma pergunta bem importante. Se a IA é tão poderosa assim, por que tem tanta empresa patinando, sem conseguir ver os resultados? Pois é, a realidade de colocar a IA para funcionar tem sido um baita obstáculo. Parte da resposta está num conceito chamado curva J de adoção da IA. Pesquisas lá do MIT mostram que no começo a produtividade pode até cair. Isso mesmo, cair. E por que isso acontece? Porque a tecnologia nova entra em conflito com os sistemas e os jeitos antigos de trabalhar. Só depois de um tempo, de ajustar tudo, de redesenhar os processos, é que os ganhos de verdade começam a aparecer. E tem mais um fator super importante. A matemática por trás da IA é outra, completamente diferente. A gente está acostumado com o modelo de software como serviço, o SaaS, com margens de lucro altíssimas, de 70% a 80%. Já as plataformas de IA, elas têm custos de infraestrutura absurdos, que podem comer até 75% da receita. Isso muda o modelo de negócio da água para o vinho. Então a lição aqui é que só jogar IA no meio das coisas não funciona. A grande tendência para 2026 é uma mudança para uma IA mais focada, mais especializada. Uma IA feita sob medida para resolver problemas específicos de cada indústria.
e que entrega um valor que dá para ver lá na última linha do balanço. E é exatamente para essa direção que o mercado está indo. A gente está vendo uma migração dos modelos de linguagem gigantes e genéricos para modelos especializados. Pense em modelos treinados só com dados do setor financeiro ou só da área jurídica. O Gartner, inclusive, prevê que isso vai ser o padrão até 2028. E claro, com mais IA rodando, surge a necessidade urgente de plataformas de segurança feitas só para proteger esses sistemas. Chegamos à nossa terceira e última regra. E ela conecta a sustentabilidade direto com a realidade da operação do dia a dia. Em 2026, construir de forma responsável não é mais uma questão de marketing. É uma necessidade, impulsionada pelo custo dos recursos e por um monte de novas leis. Essa frase do IMD é bem provocativa, né? Ela joga a luz sobre um custo escondido da nossa infraestrutura digital. A tal da nuvem, que a gente imagina como uma coisa etérea, flutuando por aí, na verdade, tem uma sede gigantesca e um impacto físico bem real no nosso planeta. Só para ter uma ideia, um único data center grande pode beber até 2 milhões de litros de água por dia, só para se manter esfriado. E conforme a IA exige cada vez mais poder de computação, essa sede, que já é insustentável, está virando um problemão, especialmente em lugares onde a água já é escassa. Mas a boa notícia é que a mesma tecnologia que cria o problema também pode ser a solução. A IA está revolucionando as nossas redes elétricas. Imagina só, uma rede inteligente que, a cada hora, casa direitinho o consumo de energia com a geração de fontes renováveis. E uma IA autônoma, funcionando como se fosse o sistema nervoso dessa rede, prevendo falhas, otimizando o fluxo de energia. Isso torna tudo não só mais sustentável, mas também muito mais resiliente. E, ao mesmo tempo, a pressão das leis só aumenta. Dá uma olhada nessa linha do tempo. As regras de responsabilidade estendida do produtor estão ganhando muita força e bem rápido. Governos no mundo todo estão dizendo para as empresas: olha, o produto é de vocês do começo ao fim, da fabricação até o descarte. E para dar conta dessa nova era de responsabilidade, estão surgindo ferramentas como os passaportes digitais de produtos. Eles estão se tornando essenciais. Com eles, dá para rastrear o material por toda a cadeia de produção, o que garante que as empresas estão seguindo as novas leis e, ao mesmo tempo, dá para os consumidores a transparência que eles tanto pedem. Então, vamos resumir. O novo Manual Competitivo para 2026 tem 3 regras bem claras. Regra número 1. Estratégia é sobrevivência. O foco tem que ser em resiliência e circularidade. Regra 2. Inteligência é a nova moeda, mas tem que ser uma IA especializada que gere valor de verdade. E, regra 3, construir com responsabilidade. Isso não é mais opcional, é parte central da operação. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Numa era com sistemas cada vez mais autônomos em que a automação e a IA assumem mais e mais tarefas, qual é o novo valor do julgamento humano? O que sobra de valioso que só nós podemos fazer? No mundo focado em execução, talvez a nossa capacidade de julgar, de criar e de liderar com sabedoria seja, no fim das contas, a competência mais importante de todas.